E aí, meus amigos do sétimo ano, tudo bem, meus alunos? Vamos lá, vou começar aí mais uma correção de uma das listas, tá? De exercícios, né? Mais uma videoaula. E antes de começar, eu quero só reforçar alguns conselhos aí, né? Estamos chegando a mais uma avaliação nossa, né? Vai ser semana que vem, na quinta-feira, né? Dia 27. E espero que vocês aproveitem essas videoaulas aí que eu tô fazendo, tá bom? Que vocês, né, em cada descrição aí dos vídeos, né, tem um link para vocês fazerem um download dos exercícios, para vocês poderem refazer os exercícios, tá bom? E lembrem-se que não basta apenas assistir, tá? Só ficar olhando, tá bom? Vocês têm que fazer, têm que praticar, né? Tem que tentar. Então, a minha sugestão para vocês é imprimam aí as listas de exercícios, tá? Para vocês poderem refazer essas listas, para vocês se prepararem para a avaliação, ok? De que forma? Faça os exercícios sozinhos. Ficou com dúvida? Dá uma olhadinha no vídeo, veja como que eu resolvi, como que eu fiz. Aí volta para a sua lista, tenta continuar sozinho e assim você vai tentando fazer sozinho com o seu próprio conhecimento, tá bom? Não fique só assistindo o vídeo, só olhando eu resolver os exercícios, que não vai ser, como diz, uma aprendizagem 100% garantida aí para vocês, tá bom? O importante é que vocês possam fazer por vocês mesmos, tá? E é isso aí, tá bom? Tenho confiança que vocês vão bem, tá bom? Eu tô naquela expectativa para tirar aquela foto. Lembra daquela foto? Vocês estão me devendo aquela foto ainda, tá bom? Quero tirar aquela foto com todo mundo, mostrando uma prova com a nota 10, uma nota que vocês ficam felizes com ela, tá bom? Eu sei que vocês são capazes, que vocês podem realmente nos surpreender aí nessa nossa próxima avaliação, tá bom? Então, aproveitem aí mais essa correção, mais essa videoaula. Vamos começar lá. Então, vamos lá. Essa é a lista que eu vou corrigir agora, tá bom? Era para vocês terem me entregado ela hoje, né? Quarta-feira, né? Mas eu pedi para vocês segurarem mais um pouquinho, que eu queria postar esse vídeo, né? Para quem ainda teve dúvida em algum exercício, tá bom? Para poder tirar a dúvida e aproveitar melhor a lista de exercícios aí, tá bom? Então quem quiser me entregar já a partir de amanhã, tá bom? Eu já posso recolher, já aceito, tá? Mas eu dou prazo aí até sexta-feira, tá bom? Para que vocês possam ter um tempo melhor para aproveitar a videoaula e terminar de responder essa lista de exercícios, tá bom? Ela estava tranquila, tá? É uma linguagem bacana desses exercícios, tá? São exercícios gostosos de fazer, não levam muito tempo, tá? Eu já respondi a lista, tá bom? Então eu vou só fazer uma leitura e comentar as respostas, ok? Então o exercício aqui, o 42, dizia: observe a placa de sinalização de trânsito existente em um trecho de uma rodovia. Que placa que ele está falando? Essa aqui, ó. A placa de 10 km por hora, velocidade máxima permitida. A letra A pergunta o seguinte: o que significa essa placa? Então o que era para vocês responderem era: significa que os motoristas que transitam no trecho considerado devem manter uma velocidade menor ou igual a 10 km por hora, ok? Já que é a velocidade máxima permitida, então o máximo que eles podem desenvolver de velocidade nesta rodovia é 10 km por hora. O máximo, né? Então a velocidade dele tem que ser menor ou igual a 10 km por hora, ok? Só queria saber onde é que fica essa rodovia que só pode andar 10 km por hora. A pé, acho que eu ando mais rápido do que isso daí, não é verdade? Letra B. Considerando V a velocidade dos veículos que trafegam no trecho considerado, ou seja, do exercício anterior, né? Represente na forma de uma sentença matemática a orientação da placa apresentada. Então, era para vocês escreverem uma inequação, usando a letrinha V, representando velocidade, tá? Vocês estão habituados a usarem o X, né? Mas já comentei com vocês que vocês podem usar qualquer letra, tá? Não precisa necessariamente ser o X, tá bom? Nesse caso aqui, como se trata de velocidade, o exercício já achou mais adequado, ao invés de X, usar V, já que é de velocidade. Então, era para escrever V menor ou igual a 10, tá bom? Era isso que era para vocês escreverem aí, ok? 10 km por hora, tá? Mas a unidade de medida aqui, nesse caso, não é necessário, tá? V menor ou igual a 10 já era o suficiente, tá bom? Se eu fosse pedir uma resposta, tá? A resposta final, sim, teria que conter a unidade de medida, que é quilômetros por hora, ok? O exercício 43 aí.
foram apresentadas 4 sentenças matemáticas. Sentença 1, P mais 8 menor que 12. Sentença 2, 3 menos 6 diferente de menos 1. Sentença 3, x mais y igual a 5. E sentença 4, x ao quadrado igual a 9. Represente uma inequação a sentença, ou seja, 1, 2, 3, 4. Dessas 4 sentenças aqui em cima, qual delas representam uma inequação? É a primeira, né? Aqui, a letra A, que é a sentença número 1, ok? Porque a número 1 é a única que tem o sinal de menor, tá? Para ser uma inequação, tem que ter os seguintes sinais: menor ou menor igual, maior ou maior igual. Isso aí representa uma inequação, ok? Exercício 44. Observe a balança representada a seguir. Considerando a unidade de medida de massa, o quilo, ok? Represente a situação apresentada na forma de uma expressão matemática. Olha aqui, eu tenho 3 bolinhas que eu não sei quanto pesam elas, então ele chamou de x cada bolinha dessa, ok? Do lado de cá, eu tenho 2 bolinhas aqui que eu também não sei quanto elas pesam, né? Mas é a mesma bolinha, por isso ele usou a mesma letra, ó, x também, ok? E mais um pezinho de 8 aqui e um pezinho de 5 aqui, tá? Como essa aqui é uma balança de prato, ok? O lado que está mais baixo é o lado mais pesado, tá? Se é o lado mais pesado, é o lado maior. Então, ó, aqui eu tenho 3x mais esse peso de 5, ó. 3x mais 5. Esse lado é maior, ó, maior que o outro lado, que é 2x mais o pezinho de 8, ó. 2x mais 8. Então a expressão fica, ó, 3x mais 5 maior que 2x mais 8. Tudo bem? Próximo exercício. Ainda sobre o mesmo exercício, letra B agora, né? É possível calcular o valor exato da massa do corpo X? Justifique sua resposta. Não, não é possível. Por que não? Como se trata de uma inequação, podemos calcular o intervalo ao qual pertencem os valores de x, ou seja, x maior que 3 quilos. O que ele quer dizer com isso? Vamos voltar lá no outro exercício. A sentença matemática é essa aqui, ó. 3x, eu vou escrever aqui em cima, tá? 3x mais 5 maior que 2x mais 8, ok? Vamos resolver isso aqui para ver se a gente consegue definir então o valor do x, tá? Eu vou reorganizar. 3x menos 2x maior que 8 menos 5. 3x menos 2x, x maior. 8 menos 5, 3. Então, meu x, que é no caso lá, eram as bolinhas, elas pesam mais do que 3 quilos. Então, qualquer valor acima de 3 quilos vai satisfazer esse desenho da balança, ou seja, vai fazer com que o lado esquerdo fique mais pesado do que o lado direito, para qualquer peso de cada bolinha acima de 3 kg. Então elas podem ter 4 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 100 kg, 50 kg, enfim, qualquer valor acima de 1000. Que foi o que ele perguntou aqui, olha só, o que ele perguntou na letra B, né? É possível calcular o valor exato da massa? Quando ele fala massa, quer dizer o peso, tá? Do peso do corpo de X? Não, não é possível. Por que não é possível? Porque na hora que eu calculo a minha inequação, eu encontro um intervalo de possíveis valores. Eu encontro que X tem que ser maior do que 3 quilos, ok? X tem que ser maior do que 3 quilos. Então dá para encontrar um valor exato, né? Eu encontro um intervalo de valor. Tem infinitas respostas aqui, tá bom? Próximo. 45 aí. Numa excursão, inscreveram-se 23 meninos e um número menor de meninas. Então, menos do que 23 eram de meninos, né? No dia da excursão, faltaram 3 meninos. E mesmo assim, havia mais meninos que meninas. Letra A. O número de meninas poderia ser 20
e 15, justifique sua resposta. Ó, não poderia ser 20, mas poderia ser 15. De acordo com a situação apresentada, o número de meninas é um número natural menor que 20. No seguinte aqui, a gente vai entender isso um pouco melhor, tá? Represente o problema apresentando na forma de uma inequação. Considere M a quantidade de meninas. Então, a inequação ficaria, ó, 23 meninos menos 3, que é a situação lá, né? Ó, 23 meninos menos 3 é maior do que as meninas, né? Porque ele falou, e mesmo assim havia mais meninos que meninas. Bom, vamos agora explicar por que o do A lá. Porque não poderia ser 20, mas poderia ser 15, tá? Se eu tenho 23 menos 3 maior do que M, ok? Calculando aqui, ó, eu tenho 20 maior do que M, ok? Então, ó, o número de meninas poderia ser 20. Se eu colocasse 20 no lugar das meninas, ó, eu ficaria com 20 maior do que 20. Fica estranho, né? 20 não é maior do que 20, 20 é igual a 20. Mas 15 daria certo, ó. Eu ficaria com 20 maior do que 15. Opa, ok. 20 realmente é maior do que 15. Então, sim, poderia ser 15, mas não poderia ser 20. Tudo bem? Letra C, ó. Quantas incógnitas existem nessa inequação? Bom, nessa inequação existe uma incógnita, que é a quantidade de meninas que foram na excursão. Afinal de contas, de meninos eu já sei quantos tinham, né? Haviam lá 23 meninos. Meninas é que eu não sei. Eu só sei que meninas era um número menor do que o dos meninos, mas eu não sei exatamente quantas meninas eram. Por isso, meninas é a minha incógnita e meninos não. Meninos eu tenho o valor exato. 46. Analise a balança apresentada. Represente a situação na forma de uma expressão matemática. Considere que as maçãs sejam idênticas e M é a massa em gramas de cada maçã. Então é parecido com outro exercício lá, com o exercício 44, né? Eu tenho uma balança, ó, ela está mais pesada aqui para o lado esquerdo, onde eu tenho 2 maçãs mais 240 gramas. E o lado direito, que é o mais leve, eu tenho 5 maçãs mais um peso aqui de 80 gramas. Para escrever isso na forma de uma inequação, chamando as maçãs de M, né? A massa das maçãs, ou seja, o peso das maçãs de M, eu tenho 2M mais 240, ó, 2M mais 240, maior, por que maior? Porque esse lado aqui é mais pesado. Maior do que 5M mais 80, ó, 5 maçãs mais 80. Então essa é a nossa inequação, ó, 2M mais 240 maior que 5M mais 80. 2M's de 2 maçãs, 5M's de 5 maçãs, mais 240, porque eu estou somando esse peso aqui, 240 do lado de cá, né? E do outro lado mais 80, porque eu estou somando esse peso de 80 do outro lado. E por que que esse é mais pesado? Porque a balança está inclinada para esse lado aqui, ok? Letra B. Seria possível, de acordo com a situação apresentada, calcular o valor da massa das maçãs? Sim ou não? Não. Não seria possível, tá? Vamos explicar. Justifique sua resposta. Como a representação da situação é uma inequação, ok? Ó, já expressamos aqui, né, ó, uma inequação, apenas podemos afirmar que a massa de cada maçã é um valor menor que aproximadamente 53,3 gramas. O que isso significa? Se vocês calcularem essa inequação aqui, tá bom? Vocês vão encontrar que o M aqui, ele vai ser menor que um valor próximo de 53,3 gramas, tá bom? Não vai dar exato, mas é bem próximo disso, de 53,3 gramas. Ou seja,
Seria possível, de acordo com a situação apresentada, calcular o valor da massa das maçãs? Não. Não por quê? Porque eu tenho um intervalo de possíveis pesos para essa maçã, tá bom? Essas maçãs elas têm que pesar menos do que 53,3 gramas. Poderia ser 53, 52, 50, 20, 15, 35. Enfim, eu tenho aí várias possibilidades, tá? Essa situação aqui dessa resposta é bem parecida com a B lá do exercício 44. Ok? Próximo exercício. (47) O menor valor natural x que satisfaz a inequação 2x menos 5 maior do que 1 é 4, tá? Por quê? Resolvendo a inequação, temos 2x maior do que 6, ou seja, x maior do que 3. Vou resolver ela aqui, tá bom? Do ladinho aqui, vou dar tempo de resolver. 2x menos 5 maior do que 1, 2x maior do que 1 mais 5, 2x maior do que 6, x maior do que 6 sobre 2, x maior do que 3, ok? Ó? Então, x maior do que 3, ou seja, o menor número natural maior que 3 é o número 4. Como tem que ser maior do que 3, ele perguntou o menor, né, ó, o menor valor natural de x que satisfaz essa inequação, o menor. O menor número que vem depois do 3 é o 4. Então, alternativa B, 4. Lembrando que eu não posso pegar o 3, porque tem que ser maior do que 3. Não posso pegar o 2, não posso pegar o 1, ok? Porque eu tenho, ó, a minha restrição são x maior do que 3. E o primeiro número que vem depois do 3, número natural, né, é o 4. Exercício 48. Leia o que Laura diz sobre sua idade. O que ela diz? É um número ímpar, divisível por 3, compreendido entre 20 e 30, que satisfaz a inequação 2x menos 3 vezes x mais 7 maior do que menos 46. Ele perguntou então a idade de Laura. Bom, gente, a primeira coisa que vocês deveriam fazer aí é resolver essa inequação aqui, tá bom? Resolvendo essa inequação aqui, vocês vão encontrar que o x vai ser menor do que 25, ok? Quando vocês resolverem essa inequação aqui, tá? Vou tentar resolver ela aqui em cima, tá? Vamos ver se vai caber nesse espaço aqui. 2x menos 3 vezes x mais 7 maior do que menos 46. Então lá, 2x menos 3 vezes x, 3x, menos 3 vezes 7, menos 21, maior do que menos 46. 2x menos 3x, menos x, maior que menos 46 mais 21, menos x maior do que menos 46 mais 21, vai dar menos 25. Multiplicando por menos 1, x então é menor do que 25. Ok? X menor do que 25. Então, olha só. Mas daí o que ela falou? Ó, o x tem que ser menor do que 25. Então, eu tenho aqui muitas possibilidades de idade para ela, né? Se o x é menor do que 25, eu já sei então que não pode ser a alternativa 27 e não pode ser a alternativa 29, porque a idade dela, ó, é menor do que 25. Então, já eliminei o C e o D. Fiquei na dúvida entre o A e o B, correto? Mas olha só, é um número ímpar. Opa, se é um número ímpar, o 21 e o 25 também são ímpares, não me ajudou muito. Divisível por 3. Se é divisível por 3, o 25 dá para dividir por 3? Não. 25 não dá para dividir por 3, não é verdade? 3 vezes 8, 24.
E 3 vezes 9 é 27. Não tem 25, não dá para dividir por 3. Então só sobrou para mim a alternativa A, 21. Ok? Tá claro, gente? E ela falou, é compreendido entre 20 e 30, né? 21 está entre 20 e 30. Olha o comentário aqui, ó. Resolvendo a inequação, temos que x é menor do que 25. Número ímpar entre 20 e 30, menor que 25 e múltiplo de 3, é o número 21. Portanto, Laura tem 21 anos. 49. Três números são inteiros tais que o primeiro é o dobro do segundo e o terceiro é 10 unidades mais que o segundo. Sabe-se que a soma dos dois primeiros é maior que o terceiro. A expressão matemática que representa a situação apresentada é a letra C. Parece um pouco confuso quando lê, né? Mas vamos tentar destrinchar isso aí, tá bom? Três números são inteiros, tais que... Então eu tenho três números, tá bom? O primeiro é o dobro do segundo. Então, eu tenho x. Se um é o dobro do outro, eu tenho aqui 2x. E o terceiro é 10 unidades mais que o segundo. 10 mais o segundo. Sabe-se que a soma dos dois primeiros é maior que o terceiro. Então vamos lá, de novo, hein? Três números são inteiros, tais que o primeiro... Então vamos lá. O primeiro é esse aqui, ó. O primeiro é o dobro do segundo. Esse aqui é o meu segundo número, tá bom? Meu segundo número eu chamei de x. Então o meu primeiro é o dobro do segundo. Se é o dobro do segundo, como eu chamei o segundo de x, o meu primeiro é 2 vezes x. 2x, dobro do segundo. E o terceiro é 10 unidades mais que o segundo. O meu segundo é o x, tá vendo? 10 mais o segundo. Esse é o meu terceiro. Claro aqui? Continuando. Sabe-se que a soma dos dois primeiros... Quem é os dois primeiros, ó? É o x e o 2x. Então, 2x mais x, eu estou somando aqui os dois primeiros. É maior que o terceiro. Maior que o terceiro. Quem é o terceiro? 10 mais x. Ou, como está lá naquela expressão, né? X mais 10. Ok, galera? Esse é o 49. Vamos então para o 50. Exercício 50, então. Analise como um aluno resolveu a inequação em um joguinho na internet. Aluno bom esse, né? Tá lá no tempinho livre, navegando na internet. O que vai procurar? Um joguinho de inequação. Olha só. Posso que todos os meus alunos do 7º ano são assim, não é verdade? Seguindo. Então, o que ele fez? Ele tinha 10x mais 60 maior que 40x. O que ele fez? Ele trouxe o 40x para cá, ficou negativo. Levou o 60 para lá, ficou negativo. Aí ele fez 10x menos 40x, ó, menos 30x, menos 60. Daí, ele passou... Bom, ele engoliu umas passagens aqui, né? E ficou com x maior do que 2, né? A pergunta é, ó, esse aluno ganhará os pontos nessa rodada do jogo? Sim ou não? Não. Por que não? Justifique utilizando argumentos matemáticos na sua resposta, né? Vamos lá. A inequação estava assim, não estava? Menos 30x maior do que menos 60, né? Então, o que ele fez? Menos x maior do que menos 60 divide por 30. Menos x maior do que menos 2. Multiplico por menos 1, fico com x menor do que 2. Ah, então aqui está o erro dele, né? Ó. Quando ele multiplicou por menos 1, ele não inverteu o sinal. Ó. Tinha que ficar
menor do que menos 2, né? E o dele ficou maior. Ele esqueceu de inverter o sinal. Ok? Olha lá. Não. Ao multiplicar ambos os membros da desigualdade por 1, aliás, menos 1, né? O aluno não inverteu o sentido da desigualdade. A resposta correta deveria ser x menor do que 2. Tudo bem? Vamos para o próximo. Que já é a última folha da lista, hein? Exercício 51. Mauro possui um terreno retangular e deseja cercá-lo. Um dos lados tem 40 metros de comprimento. Qual poderá ser a medida do outro lado do terreno, de forma que ele gaste menos de 100 metros de arame em cada volta? Ó, fazendo o desenho... Voltando, tive que dar uma parada aqui. Meu filhão veio aqui me chamar. Acho que dá pra ouvir a voz dele no fundo me chamando de papai, né? Mas tá bom. Vamos lá, voltando aqui no exercício 51, tá? Mauro possui um terreno retangular. Vamos fazer o desenho, que acho que fica mais fácil de compreender, tá bom? O terreno é retangular. Todo mundo sabe o que é um retângulo, hein? Olha, olha, hein? Não vamos desenhar um quadrado, não vamos desenhar um triângulo, tá? Um retângulo. Ó, terreno retangular. Um dos lados tem 40 metros. Então, eu vou imaginar que seja esse aqui, tá bom? Se esse aqui tem 40, logo, o outro tem 40 também, né? Já que é um retângulo. 40 metros de comprimento. Isso aí, comprimento. Qual poderá ser a medida do outro lado do terreno? Outro lado do terreno. Outro lado do terreno. De forma que ele gaste menos de 100 metros de arame em cada volta. Então vamos lá. Menos de 100 metros de arame. Estamos falando de perímetro, né? Já que ele vai cercar esse terreno. É um perímetro. Como que eu calculo esse perímetro desse terreno aqui, ó? Eu vou ter 40 mais 40 mais x mais x. Tudo isso vai ter que ser menor do que 100 metros. Porque ele quer, ó, de forma que ele gaste menos de 100 metros de arame em cada volta. Isso aqui, pessoal, ó, eu tenho 2x aqui, não tem? Então, 2x. 40 mais 40, eu tenho 80 menor do que 100. O 80 eu vou passar subtraindo lá, tá bom? Ó, 2x menor do que 100 menos 80. 2x menor do que 100 menos 80 é 20. Vou continuar aqui, ó. O 2 está multiplicando x, ele vai passar dividindo, ó. Então vai ficar com x menor que 20 sobre 2. Eu vou ficar então com x menor do que 10. Continuando mais uma vez. Meu filhão de novo. Vamos lá. Então eu encontrei que o x tem que ser menor do que 10. Que é o que ele falou, né? Qual poderá ser a medida do outro lado do terreno de forma que ele gaste menos de 100 metros? Então o x, o outro lado do terreno, tem que medir menos de 10 metros. Se é menos de 10 metros, a única resposta aqui que vai dar certo é a letra D, 9 metros. Exercício 52. Uma pequena empresa presta serviço de digitação profissional da seguinte forma. É cobrada uma taxa de R$ 5,37, né, R$ 5,37 pela primeira página e R$ 3,50 por página que se segue. Completa ou não. Calcule o número máximo de páginas de forma que o valor não ultrapasse R$ 200. Então, como que eu fiz esse aqui, tá bom? Ó, considerando P a quantidade de páginas, então eu não chamei de X essa quantidade de páginas, tá? Eu chamei de P, tá bom? Lembrando que eu posso usar qualquer letra para denominar uma incógnita, tá bom? Vocês estão mais acostumados com X, tá? Mas aqui eu usei P. Não é errado usar X, tá bom? Seguem com o X de vocês aí. Mas eu quis usar um diferente aqui, eu usei o P, tá bom? Com exceção da primeira página, porque a primeira página tem um valor fixo, que é 5,37, ok? As outras, eu tenho então 3,50 por cada página. Então aí na equação vai ficar
5,37 mais 3,5P. Por que P? Porque eu não sei quantas páginas ele vai imprimir, né? Então eu tenho 3,5P. Lembrando que esse P aqui não é o total de páginas, tá bom? Esse P aqui não inclui a primeira, porque a primeira tem um valor diferente, né? Então vamos supor que ele imprimiu, sei lá, 10 páginas, tá? A primeira ele pagou 5,37, no lugar do P seria 9, né? As outras 9 ele paga 3,50 por cada um. Então a equação completa fica 5,37 mais 3,5P menor do que 200. Por que menor do que 200? Porque ele falou que o valor não pode ultrapassar R$200. Quando você calcular essa equação aqui, tá bom? Você vai encontrar que o seu P é menor do que 55,6. Se o seu P é menor do que 55,6, então o seu P é 55, tá bom? Estamos falando de páginas, né? Eu não tenho 55,6 páginas. E como tem que ser menor, eu não posso ir para 56. Eu tenho que descer. Embora o arredondamento aqui, eu iria para 56. Mas como ele me obriga a ser menor do que isso, eu tenho que ir para 55, tá bom? Então, meu P é igual a 55. Esse Pzinho aqui. Eu não posso esquecer daquela primeira página, lembram? Então, se o P dele é 55, significa então que, na verdade, no total ele estava imprimindo 56 páginas. Então, até 56 páginas, ele não vai passar dos R$200, tá? Então, ó, o número de páginas deverá ser 55, com exceção da primeira. Por que com exceção da primeira? Ou seja, no total, então teremos, no total, 56 páginas, que é a 55 que ele vai pagar R$3,50 em cada uma, mais a primeira que ele paga R$5,37. Tudo bem, gente? 53. Observe a figura. Então eu tenho aqui um retângulo, ok? De 5 centímetros de altura por x centímetros aqui no comprimento. E aqui eu tenho um triângulo, né? Ó, tenho um triângulo que mede 6 centímetros na base. E a altura dele, ó, como esse tamanho aqui é o mesmo desse, então a altura dele mede 5 centímetros, tá? O que ele pergunta, ó, quais são os valores naturais de x para os quais a área do retângulo é inferior à área do triângulo? Vamos lá. O que eu tenho que lembrar aqui, gente? Eu tenho que lembrar que a minha área do retângulo, a área do retângulo aqui, ó, é 5 vezes x. Então, é 5x. E a área do meu triângulo, né? A área do triângulo não é assim, ó. Base vezes altura divide por 2. Então, aqui eu tenho 6 vezes 5 divide por 2. Não é isso? 6 vezes 5 divide por 2, ó. 6 vezes 5, 30. Dividido por 2. 30 dividido por 2, 15. O que ele falou? Quais são os valores naturais de x para os quais a área do retângulo é inferior à área do triângulo? Então, se o meu retângulo é 5x e o meu triângulo é 15, e eu quero que a área do retângulo seja inferior ao 15, ou seja, seja menor do que 15, 5x menor do que 15, ok? Olha os comentários aqui, ó. A área do retângulo é igual a 5x, ok? A área do triângulo, eu tenho 5 vezes 6 dividido por 2, que dá 15. Nós já calculamos aqui. Ou seja, 5x menor do que 15. Calculando isso aqui, ó, 5x menor do que 15, se você desenvolver essa equação, você vai encontrar que x é menor do que 15 sobre 5, ou seja, x é menor do que 3. Então, x menor do que 3 centímetros. Então, valores pertencentes ao conjunto dos números naturais igual. Pode ser 1 centímetro e 2 centímetros. O x não tem que ser menor do que 3. Então, esse comprimento aqui, desse retângulo, ele pode ter apenas dois valores. Ou ele mede 2 centímetros, ou ele mede 1 centímetro. Qualquer um valor do que isso não vai dar certo, tá? Lembrando, isso dentro do conjunto dos números naturais, ok? Então, eu
Não posso ter números negativos, né? Se tratando aqui de um retângulo, ok? E não considerando como racionais, para não ter números com vírgula, né? Para ficar mais fácil o conjunto, eu considerei só os naturais. Então eu teria resposta como 1 ou 2 centímetros, tá bom? Letra B. Qual é o menor valor natural de x a partir do qual a área do trapézio é maior que a área do triângulo? Vamos lá, trapézio, hein? Ele está falando sobre essa figura aqui ainda, mas agora é a figura como um todo, tá bom? A figura como um todo, desconsiderando essa divisão dela aqui, forma-se um trapézio, tá bom? Ele quer que eu compare o quê? A área desse trapézio, né? Qual é o menor valor natural de x, a partir do qual a área do trapézio é maior que a área do triângulo. Então, olha lá, os comentários. Ó. A área do trapézio é igual à área do retângulo mais a área do triângulo. Concordam? A área desse trapézio aqui, né, é a área do meu retângulo, que é isso aqui, a área do meu retângulo, mais a área do meu triângulo, que é 15, né? Então, a área dessa parte aqui é 5x e a área dessa parte aqui é 15. A área dele como um todo é esse mais esse. Tudo bem? Vou continuando lá. Então, ó, é igual a 5x mais 15. 5x mais 15 tem que ser maior do que 15 centímetros. Por que maior do que 15 centímetros? Porque é o que ele pediu. Ele falou que a área do trapézio ele quer que seja maior do que a área do triângulo. A área do triângulo é 15. E a área do trapézio como um todo é 5x mais 15. Então a minha equação tem que ficar 5x mais 15 tem que ser maior do que 15. Desenvolvendo isso aqui, ó, 5x maior do que 15 menos 15, 5x maior do que 0, x maior do que 0 sobre 5, x maior do que 0. Continuando aqui os comentários. Ó. Então, x maior do que 0. Já mostrei por quê, né? Calculamos aqui e encontramos que x é maior do que 0. Menor valor pertencente ao conjunto dos números naturais é o 1. Né? O menor valor logo depois disso aqui é o 1. Gente, é isso aí, tá? Terminei a correção dessa lista, tá bom? Comentei todos os exercícios, tá bom? Lembrando, pessoal, se vocês tiverem qualquer dúvida em qualquer desses exercícios que eu comentei aí com vocês, tá bom? É só me perguntar em sala que a gente esclarece, eu faço novamente na lousa para vocês não ficarem com a dúvida, tá? Não fiquem com dúvida em nenhum exercício, tá bom? Assistiu o vídeo, tentou fazer o exercício, assistiu o vídeo, tentou de novo, não conseguiu fazer, não conseguiu entender, pergunta que eu faço em sala de aula na lousa, tá bom, gente? Então, bons estudos para vocês aí, espero que vocês aproveitem. Até a próxima videoaula.